Então, pessoal, como eu estava falando, né? Na aula passada, a gente falou sobre o patrimônio, né? O patrimônio na disciplina de contabilidade. E nessa semana, a gente vai falar sobre a estrutura patrimonial. Então, a gente já viu na aula passada, né, que o que é patrimônio, só vou dar uma recapitulada, né? Patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Das entidades, das empresas, a gente sabe que empresa é entidade, e aí depois da disciplina de contabilidade, a gente já vai na disciplina de direito, que é um complemento também desse, desse conteúdo de contabilidade. E aí, na aula passada, a gente estava falando, que eu mandei a videoaula que eu pedi para vocês assistirem, justamente por isso, sobre o patrimônio. Então, patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens e direitos de uma pessoa ou de uma entidade que uma pessoa ou uma entidade possui. Então, isso é o que a gente chama de patrimônio. Então, tudo que uma pessoa, vamos falar de entidade, né? Tudo que uma empresa, né, tem, seja ele de positivo ou de negativo, tanto os bens quanto as dívidas compõem o patrimônio, tá certo? E aí, nessa aula, a gente vai falar sobre a estrutura, a estrutura patrimonial. E aí a gente já vai entrando de verdade como é que funciona, como é que monta uma estrutura patrimonial. E aí, para a gente lembrar também da estrutura patrimonial, a gente precisa saber o que é patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido nada mais é do que os bens mais direitos menos as obrigações. Então, a gente vai conhecer uma estrutura patrimonial que é o composto de bens, que é o composto de bens, direitos e obrigações, e essa estrutura a gente vai formular, a gente vai entender e vai montar uma estrutura patrimonial, um balanço patrimonial, tá certo? Que advém também do que seria um patrimônio líquido, que patrimônio líquido nada mais é do que o conjunto, os bens mais direitos menos as obrigações dentro de um balanço patrimonial. Isso caracteriza-se patrimônio líquido, tá certo? E aí a gente vai ver quando eu estiver montando com vocês uma já, agora há pouco. Aí, depois desse patrimônio líquido, a gente vai. Aqui a gente conhece a equação básica da estrutura patrimonial, né? Os bens, está bem aqui, ó. Os bens mais direitos, né? Os bens mais direitos menos as obrigações, a gente vai ser igual ao patrimônio líquido. Ou capital social mais reservas, mais lucros acumulados também compõem o patrimônio líquido. Isso a gente já está entrando, já está falando de como é que vai funcionar essa estrutura patrimonial dentro de um balanço patrimonial. A gente vai começar a montar e alocar, né, as contas contábeis dentro de uma estrutura patrimonial. As contas contábeis, propriamente falando, dentro de uma estrutura patrimonial, tá certo? Então, o que são bens? Os bens, né, como a gente já viu, são todas as coisas úteis expressas em valores monetários, que possam satisfazer a necessidade das pessoas ou empresas ou entidades, como a gente pode entender, né, ou falar. Podemos ser passivos de negociação, tais como venda, troca, arrendamento, e podem ser classificados em dois grupos: os bens tangíveis ou materiais, ou os bens intangíveis ou imateriais. Então, tudo aquilo, né, que uma pessoa ou que uma entidade ou que uma empresa, né, propriamente falando, ou tudo aquilo que uma empresa tem que sejam passivo de negociação e sejam que tenham uma ideia como que você possa vender ou trocar, arrendar ou fazer qualquer tipo de coisa, seja ele tangível ou material, ou intangível ou imaterial, caracteriza-se como um bem. Então, bem é tudo isso que uma empresa tem. Carro, moto, bicicleta, o nome da empresa é um bem, o computador da empresa é um bem. Então, tudo isso são passíveis de negociação, né? De venda, de troca, de arrendamento, enfim. E aí eles podem se dividir em dois tipos, como a gente está vendo aqui, né? Bens tangíveis ou materiais, ou tangível e imaterial. O que são tangíveis ou materiais? São aqueles bens que possuem forma física, que a gente pode palpar. Por exemplo, essa caneta é um bem tangível, porque eu consigo pegar nela, palpar ela, tocar nela, né? E ela tem um valor, e ela foi vendido, e ela tem um valor, e ela foi vendida, e ela foi comprada, e ela foi pago. Então, por isso que essa caneta pode caracterizar um bem. Olha que legal. Então, digamos que o carro da empresa, o computador, né, esse computador que eu estou dando aula para vocês, ele é um bem meu, porque ele é um bem material, né? Ele foi vendido, eu comprei ele, eu paguei por ele, então foi passivo de um valor monetário, né? Teve uma relação de venda ou de compra, né? Ele é tangível porque ele é palpável, ele existe, e ele é meu, entendeu? Caracteriza-se como um bem meu.
assim como se fosse da empresa. Tá certo? E aí, o que são bens imateriais? Intangíveis ou imateriais. São aqueles bens que não possuem forma física, porém ele existe. Né? Então, tá bem aqui. Ele não possui, não podem ser tocados, não podem ser pegados, porém ele existe. Um exemplo, o próprio nome da empresa, né? A patente. Por exemplo, o nome dessa caneta aqui, não tem nome aqui. Mas vamos dizer que o nome da empresa Baratão Móveis, aí de Aurora. O nome Baratão Móveis é uma patente, é uma marca da empresa, porém ela é um bem. Por que ela é um bem? Ah, mas ela não pode pegar. Não pode pegar no nome, Baratão Móveis. A gente não consegue pegar. Mas a gente sabe que existe. Né? E que esse bem, ele é o passivo de venda ou de compra e que tem um valor agregado nesse nome. Então, o próprio nome, né, é um bem da empresa. Então, diga, os clientes de uma empresa, o nome cliente ele não pode pegar, mas a gente sabe que o cliente existe. Então, o bem é um bem da empresa. Tá certo? Então, esse bem caracteriza como bem intangível ou imaterial. Então, os bens são tudo aquilo que expressa um valor monetário, que tem um valor residual, um valor em dinheiro, que vale alguma coisa. Ele pode ser tangível, intangível, imaterial ou imaterial. Tangível é quando a gente consegue palpar ele, pegar ele, e imaterial é quando a gente não consegue pegar, palpar, mas a gente sabe que ele existe. Tá certo? Além disso, eles podem ser caracterizados como bens móveis e bens imóveis. Então, os bens móveis, a gente pode alocar ele a um ativo circulante. E os bens imóveis são aqueles caracterizados dentro de um passivo não circulante, que a gente não consegue, que a gente consegue movimentar ele. Então, o que são bens móveis? Além de tangível, intangível, material e imaterial, eles podem ser caracterizados como bens móveis, são aqueles que podem ser transferidos de um lado para o outro, no momento em que se desejassem a alteração dos mesmos, perda do seu valor econômico. Alguns dependem de pessoas para serem transferidos, outros fazem por si só, exemplo, equipamento, animal, veículo, estoque. Então, isso caracteriza como bem móveis, aquele que a gente consegue movimentar, leva ele de um lado para o outro. Né? E aí tem também os bens imóveis, que são aqueles que são fixados e que não são passíveis de transferências de um lugar para o outro sem que sofra perda do valor econômico ou até mesmo de destruição de vida. Por exemplo, um terreno da empresa, que a empresa está construída, e a empresa foi construído. A gente não pode levar ele de um lugar para outro, então, mas ele é um bem imóvel, está ali, existe. Né? Construções, um exemplo de árvore, sei lá, algum tipo de instalação de máquinas industriais, aquelas máquinas grandonas que não podem ser movimentadas, movidas de um lugar para outro, são caracterizados como bem imóveis. Então, um está alocado ao ativo circulante, que a gente vai conhecer logo mais, e outro está direcionado ao ativo não circulante ou realizável a longo prazo. Tá certo? E aí, diante disso, a gente começa a entender a estrutura, a demonstração de uma estrutura patrimonial. Então, a estrutura patrimonial funciona dessa forma. De um lado, a gente tem os bens e direitos, né? Do outro lado, que é o passivo mais o patrimônio líquido, a gente tem as obrigações no meu PL. Então, de um lado do balanço, né, a gente tem o nosso ativo, que é composto de bens mais direitos, e do outro lado do balanço, a gente tem o nosso passivo, que é composto das obrigações mais o meu patrimônio líquido. Então, que a gente viu logo no início o que é patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual o bem mais direito menos as obrigações. Então, é uma equação matemática para a gente começar a calcular o que é patrimônio líquido. Tá certo? Então, de um lado a gente tem um ativo que é composto de bens mais direitos, do outro lado a gente tem o nosso passivo, tá bem aqui, que é composto de obrigações mais o meu PL, do patrimônio líquido. E aí, para a gente conhecer melhor, eu montei aqui essa atividadezinha para a gente fazer aqui bem rápido. Por exemplo, para melhor compreensão, né, de como é que funciona a estrutura patrimonial, composta de ativo, passivo mais PL, o ativo é composto de bens mais direitos e o passivo é composto de obrigações mais do patrimônio líquido, eu coloquei, né, essa ilustração, esse exemplozinho aqui básico, para a gente entender. Por exemplo, a empresa da Lamore Limitada apresentou os seguintes saldos. Isso aqui são informações que a contabilidade pega com os gestores da empresa, com os administradores, para que consiga formular o meu balanço patrimonial, que é justamente essa estrutura aqui que eu estou querendo falar para vocês. Tá certo? Então, para melhor compreensão, podemos ilustrar como exemplo a empresa da Lamore apresentou os seguintes saldos, né, no final do período. Né? Apresentou os seguintes saldos: capital social de 15 mil,
caixa de 50 mil, fornecedores de 2.050, empréstimos bancários. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Empréstimos bancários. Ficou assim bagunçado, assim, mas fica melhor para ver. Empréstimos bancários, né? De 5 mil, bancos contra movimento de 5 mil, mercadorias para reserva de 15 mil, imóveis e utensílios de 2 mil. Então, isso, gente, é um exemplo de informações contábeis financeiras que uma empresa tem, que lança, que manda para a contabilidade para que ela consiga estruturar o balanço patrimonial. E aí, com base nesses dados apresentados no quadro acima, a estrutura patrimonial será representada da seguinte forma. Olha aí, eu peguei esses dados e montei essa estrutura aqui, ó. Peguei esses dados e montei essa estrutura aqui, essa demonstração. Ativo é o bens mais direito, passivo é o patrimônio, é as obrigações mais meu PL. Então, a obrigação se caracteriza como passivo da empresa, tá certo? Então, eu peguei essas contas contábeis, conhecidas como contas capital social, caixa, fornecedores, empréstimos bancários. Isso são contas contábeis, são informações contábeis para que eu consiga estruturar o meu balanço patrimonial, tá bom? Mais uma vez, insisto que vocês têm que assistir a primeira aula. Tá certo? E aí fica da seguinte forma. Olha aqui. O ativo, né? Que é o conjunto de bens mais direitos. Então, o que é bens? O caixa é um bem da empresa, né? É um ativo da empresa, faz parte do ativo circulante. O caixa de 50 mil, né? Bancos, conta movimento. Então, isso significa dizer que no banco da empresa, na conta da empresa, né? Tem 5 mil. Ele tem estoque, né? Mercadorias, tem 15 mil, né? E tem móveis e utensílios, que são os bens, que é justamente conhecido como os bens materiais, né? Como os bens imóveis ou materiais da empresa, né? E aí, opa, deixa eu pegar aqui não. Que é os bens móveis e imóveis da empresa, de 2 mil. Então, a totalização desse ativo, então, direitos não tem nenhum, o direito seria o que a empresa tem a receber de terceiros. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, não, a empresa Delamore não tem nenhum direito ainda. Então, dá um valor de 22.050, né, e 50 reais. Então, o total dos bens mais o direito, que é zero, que não tem nada para receber ainda, dá um valor de 22.050. Então, isso daqui compõe o ativo da empresa, que é composto de bens mais direitos. E as obrigações? Então, as obrigações, o passivo da empresa, que é composto de obrigações mais patrimônio líquido, a gente tem um fornecedor, que, obviamente, ele comprou alguma coisa, ele tem que pagar, né, no valor de 2.050. A gente tem um empréstimo bancário, que, segundo a informação, né, a empresa fez um empréstimo bancário de 5 mil reais, está bem aqui, ó. A gente fez a empresa fez um empréstimo bancário de 5 mil reais. E a gente tem o meu PL, que é o capital social. Foi aquela primeira conta que, quando a empresa começa a ser constituída, isso a gente vai ver agora na disciplina de direito, aquela primeira conta, quando a empresa começa a se constituir os sócios, ou a pessoa que vai formar a empresa, criar o CNPJ, lança de saúde inicial para montar, para criar essa empresa. Então, meu patrimônio líquido no valor de 15 mil. Se a gente somar as obrigações mais o meu PL, vai dar igual ao meu ativo. Então, 22.500, porque essa é a base contábil, é a base da contabilidade, da estrutura patrimonial. O ativo ele vai ter que ser igual ao passivo mais PL. Então, sempre vai ser assim. Para a empresa ter uma saúde financeira eficiente, uma saúde financeira legal, o ativo sempre vai ser igual ao meu passivo mais PL. Então, é só a gente começar a dividir as coisas que, consequentemente, um vai ser igual ao outro. Já, se não der, alguma coisa vai ter que ser ajustada, porque as contas de ativo e passivo e PL vão ter que bater. Tá certo? Então, essa é a estrutura patrimonial que eu queria falar para vocês. E aí, gente, além disso, a gente tem a dinâmica patrimonial. O que são a dinâmica patrimonial? São os fatos que movimentam as contas dentro de uma estrutura. Então, dentro dessa estrutura patrimonial, são os fatos que movimentam as contas. Esses fatos eles podem ser modificativos, permutativos, mistos ou compostos e os fatos administrativos. Então, o que são os fatos modificativos? São os fatos que provocam alteração no valor patrimonial e no patrimônio líquido ou situação líquida. Pode ser aumentativos, quando provocam acréscimo do valor do patrimônio, ou diminutivos, quando provocam reduções no valor do patrimônio líquido.
Quando provoca reduções, movimenta aqui essa conta aqui, ó. Quando movimenta aqui essa conta, ela caracteriza como fatos modificativos. E os fatos permutativos são aqueles que não provocam alteração no valor do patrimônio líquido, ou PL, ou situação líquida, como queiram chamar, que não, mas podem modificar a composição dos demais elementos. Então, não modificou essa conta aqui, PL, o patrimônio líquido, mas modificou aqui e aqui, é conhecido como os fatos permutativos. E os fatos mistos ou compostos são os que combinam fatos permutativos com fatos modificativos. Podem ser aumentativos ou podem ser diminutivos. Então, movimentou essa conta, alguma ação que movimenta a estrutura patrimonial, ela vai ser caracterizada como fato modificativo, permutativo ou mistos ou compostos, né? E aí tem os fatos administrativos, são os que provocam alterações nos elementos do patrimônio do resultado. Por essa razão também são chamados fatos contábeis. Então, nessa conta de resultado, essa conta aqui, né, que é a conta do capital social, ela pode ser caracterizada, pode acontecer alguns fatos que podem ser administrativos. Então, o que são fatos? Fatos são aqueles que alteram ou mexem na estrutura patrimonial. Tá certo? Então, essa é a demonstração contábil que eu queria falar para vocês hoje. E aí a gente... vou mandar, depois eu vou passar esse exercício para vocês fazerem. Ó. Então, eu só peguei o que eu fiz agora, né, nesse exemplo. Aqui mudei os números, as contas, e aí depois eu vou mudar para vocês, para que vocês consigam elaborar essa estrutura patrimonial, de ativo e passivo mais PL. Tá certo? Então, essa é o que eu queria falar para vocês hoje sobre a estrutura patrimonial. Insisto que vocês têm que assistir ainda a aula passada sobre patrimônio, que é para que vocês consigam compreender melhor o que eu falei. Tá bom? Vou parar a gravação e a gente já volta para a próxima aula.